Oi, gente! No nosso primeiro vídeo de inclusão, eu tô aqui com a Cris Amari para conversar com a gente um pouquinho desse mundo de inclusão. Ela é referência no assunto, ela tá à frente da coordenadoria aqui de Santos. Obrigada, Cris, por estar aqui com a gente, é um prazer te receber. E antes de eu começar a te encher de perguntas, eu quero que você se apresente, quem você é e por que você veio para esse mundo tão complexo. Eu que agradeço em primeiro lugar. Olá a todos e todas. Então, como a Bi falou, para mim é até um prazer estar inaugurando esse canal, essa parte de inclusão, porque é algo que eu respiro todos os dias, trabalho, estou na minha missão de vida e hoje, né, estou à frente da Coordenadoria de Defesa de Políticas para Pessoas com Deficiência da Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Santos e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Santos. Então, o meu trabalho hoje é totalmente voltado para os direitos das pessoas com deficiência e direitos humanos de forma geral. Perfeito. Né? Na verdade, eu tô nesse mundo, né? Porque hoje eu sou mãe. Hoje não, há 15 anos eu sou mãe do Bernardo, que tem síndrome de Down. Mas sempre tive uma grande afinidade com os direitos humanos. Tanto na vida em geral, quanto na escola. Eu ia te perguntar isso, assim, como é que foi descobrir que ia ser mãe de uma criança com síndrome de Down e como você lidou? Porque assim, às vezes eu atendo, e aí eu não falo nem do Down, porque o Down é muito claro, mas eu atendo no conselho mães que entram em negação quando descobrem que o filho tem alguma questão, principalmente dentro da saúde mental. Então às vezes a gente fala, mãe, olha, você precisa procurar uma ajuda para aprender a lidar, para incentivar. E muitas vezes as próprias mães e pais entram em negação. E aí eu queria que você contasse um pouco dessa sua experiência como mãe. Na síndrome de Down a gente não pode entrar em negação, porque a gente tem um fenótipo, né? Quando você fala em saúde mental, a saúde mental ela não é visível, né? A doença mental e a deficiência mental muitas vezes não são visíveis. Então, para a sociedade, acaba sendo mal interpretado. Mas com a síndrome de Down, a gente tem que aceitar, respeitar e entender que a gente vai ser mãe, independente de como vem essa pessoa, esse serzinho aí que a gente quer cuidar. Então, acho que a maternidade precisa quebrar paradigmas também nesse sentido. Eu acho que isso é muito, muito relativo mesmo, né? Existe um processo de aceitação, de busca de informação, de preparo para isso. E eu descobri na gravidez, foi meu primeiro bebê. E claro que não vou dizer para você que, nossa, que legal, né? A aceitação foi de imediato, mesmo porque eu não tive um momento da notícia adequado. Eu tive um momento da notícia negativa. E quando você olha para o profissional da saúde e você não tem uma boa notícia sobre a sua gestação, é óbvio que você se apavora. Mas para você vencer isso, você tem que ir em busca de orientação, precisa, né, atual, consciente de pessoas que trabalham com pessoas com síndrome de Down, no caso a síndrome do meu filho. E eu fui em busca de uma triagem na APAE, eu fui em busca da APAE para conhecer de perto e desmistificar esse assunto, né, porque eu queria cuidar do meu filho, eu queria que ele fosse feliz, eu queria que ele tivesse saúde, eu queria que ele tivesse todas as oportunidades que fossem possíveis para ele. Né? Qual que você elencaria assim, a maior dificuldade de ser uma mãe na questão cultural mesmo, assim, da diferença? Porque você tem 2 filhos, né? E qual que você elenca? Porque tem uma questão da exaustão, né? Sim. Também, de você precisar, às vezes, se doar mais e correr atrás para conseguir um desenvolvimento igual, né? Sim. E a gente sabe que quando tem 2 filhos, um com deficiência e outro sem deficiência, o sem deficiência vai ficar um pouquinho ali esperando aquele tempo para que a gente possa compensar de alguma forma, né? Porque a gente sabe que as necessidades são diferentes. E eu costumo dizer que os irmãos das pessoas com deficiência são muito especiais, acho que até mais especiais, né? Eu ouvi isso do pediatra do Bernardo, Dr. Zan, e ele fala isso
com muita clareza a partir do momento que essas crianças têm que crescer com muito mais maturidade, mais compreensão, mais resiliência, né, do que da realidade que eles vão viver dentro de casa. E acabam sendo pessoas mais humanas, né? Uma pergunta que você está há 2 anos, né, trabalhando diretamente aqui com relação às políticas públicas, e eu sou fã do seu trabalho e eu sei que é notório quanto isso está refletindo aqui na cidade. Então, para vocês que não viram, aqui em Santos a gente teve o primeiro parque 100%, parque para todos, né? Ele é um parque 100% adaptado, com várias questões sensoriais. A gente tem dentro da rodoviária agora um mapa tátil e a gente tem o surf adaptado e várias outras políticas públicas voltadas para a inclusão. E eu queria que você explicasse um pouco a importância disso dentro de uma cidade, principalmente como Santos, que é uma cidade tão turística. Então, Bi, você tocou no assunto das obras, né? Eu acho muito legal a gente falar sobre isso, porque esse ano o Rogério Santos assinou o decreto que institui a Comissão Permanente de Acessibilidade. E isso é um ganho muito bom aqui para a nossa cidade. A gente dá continuidade a essas obras que a gente conseguiu concluir em meio à pandemia, no ano passado, que foi o Jardim Botânico. Ele foi totalmente revitalizado e pensado no desenho universal. Então, eu fico muito feliz de ter participado disso, agradeço ao ex-prefeito Paulo Alexandre que me colocou à frente disso, né? E junto com toda a equipe de serviços públicos, de obras, né? Da CESERP, da SEDURB, da Segov, da Prefeitura de Santos, porque a gente fez um trabalho em equipe assim, sensacional, e eu acho que só assim que a gente consegue ter êxito e pensar numa inclusão para todos, se todo mundo se envolver. Então a gente pensou no piso tátil, a gente pensou no mapa tátil, a gente pensou nas placas em braille, em alto relevo, em caixa alta, a gente pensou nos brinquedos que pudessem acessibilizar um balanço para um cadeirante ou para uma criança que não tem equilíbrio, né, cervical, que de repente nunca tinham tido essa oportunidade de brincar em equidade dentro de um parque, né? E o lazer é um direito constitucional. E as crianças têm esse direito na fase da vida, né? Ao lazer. Então é muito gratificante poder ver esse retorno, tanto das famílias, vídeos que me mandaram, né? Até os guardas municipais que trabalham lá e que a gente capacitou, a gente orientou de uma forma geral, que eu acho que isso também é importante, porque eles que vão estar ali à frente quando tiver a convivência Sim. entre as pessoas, né? E o parque, ele não quando a gente fala parque para todos, ele não é destinado exclusivamente para pessoas com deficiência. Ele é destinado para que todos possam conviver com a diversidade, entender a diversidade ali na sua forma mais plural. Né? E eu acho que isso que faz ele ser perfeito. E aí eu fico pensando, já imaginou se todos os parques públicos voltados para a criança ou para o convívio fossem para todos? Porque é isso, porque quando a gente pensa em inclusão, muitas vezes a gente exclui. Porque aí a gente pensa em inclusão, faz algo só destinado para quem tem alguma questão que você acaba excluindo. Então quando você pensa, e aí eu achei sensacional, eu fui lá nesse parque, eu fui conhecer, eu achei ele incrível. E não só ele, como você falou, vocês pegaram lugares que já existiam e transformaram eles num lugar para todos. Como a Lagoa da Saudade, na Cidade Alta. Como a rodoviária. Então, isso é um exemplo para outras cidades, porque você não precisa construir algo que é novo. Você pode pegar um lugar que já existe e transformar ele. E eu acho que as pessoas têm que começar a entender que, cara, a gente está em 2021, não tem mais espaço para não ter lugares que podem ser habitados por todo tipo de pessoa, né? Com certeza. Você tocou num assunto, assim, de extrema importância, de conscientização, né? Diária. Isso é uma construção. A inclusão é uma construção diária e uma desconstrução de conceitos que a gente tem arraigados aí por décadas, que a gente acaba repetindo padrões, né? E repetindo ideologias que de repente a gente não tem nem o senso crítico de refletir se realmente a gente está pensando da forma correta, né? Então eu acho que a coordenadoria hoje vem para trazer esse tipo de proliferação do conceito de inclusão em todos os espaços,
E quando a gente fala em inclusão, a gente não pode só pensar na inclusão do espaço, então de uma rampa, de um mapa, a gente tem que pensar na inclusão das pessoas aprenderem a lidar com alguém que de repente é só diferente de você. E eu vivi isso muito no conselho, quando eu entrei no conselho tutelar, de aprender a lidar com algumas questões de crianças, com outras crianças, principalmente também muito com relação ao autismo, porque como a gente tem vários tipos de autistas, alguns mais leves, outros mais severos, então a questão do barulho, algumas questões que a gente sabe que para o autista tem uma percepção muito maior e a gente aprende a lidar. Mas eu percebo que hoje muitas pessoas erram pela ignorância, por não saber. Sim. E eu acho que a inclusão é necessária, e por isso que eu sou muito fã do seu trabalho, porque a gente tem que ensinar as pessoas como fazer essa inclusão. E aí, quando eu digo pessoas, eu não digo só profissionais destinados a isso. Você falou dos guardas municipais, e eu achei sensacional, porque a gente tem que... são os guardas, são os policiais, são as professoras, são os servidores, são os atendentes de loja, todo mundo. Né? Aí você me fez lembrar do programa Santos Acessível, né? Que é pioneiro no Brasil. As pessoas com deficiência, elas estão tão cansadas de enfrentar barreiras, não só arquitetônicas, né? Que a gente fala muito, que a primeira acessibilidade ou barreira que a gente pensa é a arquitetônica. Mas eu digo agora que as barreiras atitudinais são as que mais emperram o acesso das pessoas com deficiência nos espaços, né? Porque quando a gente tem a acessibilidade atitudinal, a gente consegue promover todas as outras formas de acessibilidade, né? Que vem do comportamento, da iniciativa do ser humano. E algumas empresas, elas nem sabem, nossa, mas eu tenho um monte de cliente aqui com deficiência visual. Você tem um cardápio no Braille, você tem um cardápio que de repente você acessa no aplicativo do celular e ele faz a leitura para a pessoa cega. Não, eu tenho, e a pessoa nem sabia. Então você merece o selo da deficiência visual. Ai, que legal. E aí vocês dão selos para essas empresas privadas? Isso, na verdade através de uma placa. Claro. A partir do momento que ela contemplar um tipo de acessibilidade, ela já pode ganhar essa placa. E aí ela vai ganhando selos que aquele estabelecimento promove de acessibilidade, que contempla, né? Então tem para deficiência auditiva, tem para deficiência visual, para deficiência intelectual, para deficiência física. E agora a nossa novidade, né, desse ano é que a gente está distribuindo o selo do autismo. Ai, que bacana! E como é que a empresa pode procurar vocês para receber esse selo, essa placa? Ela pode se inscrever no portal da Prefeitura, Programa Santos Acessível, é muito fácil de encontrar. Ela preenche um questionário muito fácil também, não precisa se preocupar se não contemplar todas as formas de acessibilidade do questionário, porque a gente vai justamente fazer a visita em loco para poder orientar e para ver se realmente aquilo que ela respondeu está de acordo, né? Eu vou falar de algo que eu acho que dentro da inclusão é uma das coisas mais importantes, que é a escola, não só para as crianças que convivem, para quem precisa da educação e para os pais também, ou para quem cuida daquelas crianças, porque precisa, né? Quando a gente fala em inclusão, a gente não pode... Eu brinco não, né? Tá no ECA, que é um dever de todos zelar pelas crianças. E muitas vezes isso fica só enraizado na mãe. E a mãe também precisa dessa ajuda, desse respiro que a escola oferece, além de toda a parte educacional. Sim. E só que muitas vezes a escola acaba sendo um ambiente mais de exclusão do que inclusão, ainda que seja obrigada a aceitar a criança. E eu queria que a gente falasse um pouco disso e que na sua visão você falasse qual que é a importância e qual que é os caminhos que de repente para quem está assistindo a gente pode começar a efetuar para tornar um ambiente com mais inclusão. Então, eu acho que a base de tudo, como eu te falei, é a acessibilidade atitudinal. Ela está prevista em lei, inclusive, ela está prevista na nossa Convenção da ONU dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que tem status de emenda constitucional. Então, a nossa Convenção dos Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência hoje, ela está equiparada à nossa Carta Magna, à nossa Lei Maior. Ela precisa ser cumprida, né? E a educação, inclusive, está prevista nessa convenção.
A Lei Brasileira de Inclusão também vem reforçar a nossa, tanto a Constituição Federal quanto a nossa Convenção em relação a esses direitos da educação inclusiva, de qualidade, garantindo acesso e permanência com dignidade. E as pessoas precisam saber desses direitos, né? Porque a gente o brasileiro está muito acostumado a ter os seus direitos cerceados sem nem perceber e se acostumar com isso. Então eu acho que foi para isso que eu quis gravar com você. Eu acho que você está fazendo um trabalho assim excepcional aqui em Santos, mas eu acho que o seu trabalho vai repercutir Brasil, porque é um trabalho de excelência e mais do que isso, dar para as pessoas conhecimento do que elas têm direito e deixar a luta delas mais fácil e dizer assim, ó, tamo junto, né? Isso. O que vocês precisarem, a gente tá aqui. A coordenadoria faz encaminhamentos, ela faz essa orientação para onde ir, dependendo do que for procurado, né? De garantia de direito. Então eu quero deixar meu telefone para contato ou e-mail. O telefone é 3202-1911 e o e-mail é codep.santos.sp.gov.br. Perfeito. Cris, pra gente encerrar, eu sempre encerro com essa pergunta. O que é Conectando Extremos pra você? Nossa, por essa eu não esperava. Na verdade, eu acho que é a gente conectar do micro para o macro e tudo que a gente puder vincular ao ser humano, né? A qualidade de vida, a inclusão, porque eu acho que a inclusão tem que ser abordada em todos os temas, né? E você faz isso muito bem, e eu quero dizer que eu também sou fã. Imagina. E eu acho que esse programa, ele conecta realmente realidades diferentes e sendo inseridas no mesmo mundo, porque é isso que a gente é. Exato, nós somos um pouco de cada extremo. Na verdade, a gente está dentro de um contexto geral. Exato. Fê, filma aqui a nossa filha, por favor. Eu vou contar a história dessa Barbie. Quando a Cris foi no conselho explicar um pouco sobre o papel dela dentro da prefeitura, eu tinha essa Barbie na minha sala e aí eu dei para ela de presente porque eu acho que ela representa a inclusão e eu acho que ela tinha que ter. E aí a gente brinca que é a nossa filha, por isso que ela trouxe. Nossa. Aí eu trouxe para participar com a gente. Mas eu queria ressaltar a importância dos detalhes, né? Assim, é uma Barbie cadeirante. Ai, tá bom, mas assim, a importância disso para uma criança cadeirante, né? Com certeza. Pertencimento dentro de uma loja de brinquedo. Olha, tem alguém igual a minha. Exato, que é a referência. A gente se vê no outro. E cada vez mais a gente tem quebrado paradigmas e que bom que a gente está vivendo essa época. A gente tem muita coisa pela frente ainda. Sou fã do seu trabalho, já falei isso inúmeras vezes aqui no vídeo. Sigam a Cris nas redes sociais, porque lá ela também amplia o conhecimento dela. E eu sempre falo, né? Conhecimento é poder. Com certeza. E eu quero um mundo de mulheres poderosas. E é isso. Muito, muito obrigada, Cris. Eu que te agradeço muito. Estou super emocionada e muito grata por esse momento. E por você ecoar tantas vozes importantes e informações de relevância no seu canal. E que você tenha muito sucesso ainda. Obrigada. Que eu sei que você vai ter, porque você faz com o coração. Obrigada. Gente, muito obrigada. Beijo.